De volta com o nosso Você Bonita. Então, contei para vocês antes do intervalo que a gente vai falar a respeito da toxoplasmose. Eu vou ler uma nota para vocês, saiu para a gente introduzir o assunto. Na semana passada, vários relatos de pessoas dizendo terem contraído toxoplasmose num bar de São Paulo viralizaram nas redes sociais. A primeira denúncia data de 3 de abril, quando um usuário anônimo de São Bernardo do Campo relatou ter sido contaminado após almoçar no local. Outras pessoas que comeram no mesmo local ficaram com febre, dores no corpo, tosse, entre outros sintomas. Em nota, o estabelecimento diz que receberam a fiscalização da Vigilância Sanitária, na qual foi constatado e concluído o seguinte: quanto ao teor da denúncia, no momento da inspeção, foi verificado que o estabelecimento apresentava condições satisfatórias de higiene e conservação de suas instalações e cumpria as boas práticas na manipulação de alimentos. Não foi constatada no local prática de risco para a transmissão de toxoplasmose através dos alimentos. Então, essa foi a nota, e isso, claro, sempre quando tem aí uma questão que ganha um espaço ainda maior e que é seríssimo, a gente precisa trazer para o Você Bonita para discutir essas informações e entender como que a gente vai prevenir esse contato, né? Até, doutor, então, para a gente começar, apresentando mais uma vez o biomédico, doutor Fábio Criciúnas, queria que você explicasse o que é a toxoplasmose e já já a gente tem uns ilustras da forma de transmissão, que isso é fundamental. A toxoplasmose é uma doença parasitária, uma doença infecciosa parasitária, obtida do meio ambiente e transmitida através de contato ou com animais ou com elementos do ambiente que contenham os ovos desse protozoário, que é o Toxoplasma gondii. Certo. Então, um animal portador são é o gato, por exemplo. Ele é o portador da toxoplasmose, ele defeca no seu jardim, na sua horta ou no ambiente, ele contamina esse meio e ele também fica contaminado externamente. Tá. E esse animal entra dentro de casa, você leva para... segura ele no colo, ele deita no sofá, ele deita na cama. Ele é um hospedeiro, né? Então, ele é um hospedeiro ou um portador assintomático da doença. Tá. Esse óvulo, esse oocisto, nós ingerimos ele cai no nosso intestino, vai para a circulação, lá ele eclode e sai para a circulação e vai se hospedar em algum órgão ou tecido. Um dos órgãos mais afetados é o nervo óptico. Tá? Só existe contaminação de humano para humano. Os humanos adultos não se transmitem o toxoplasmose. O que tem de transmissão de humano é da mulher para o feto. O feto ou a criança que já está amamentando. Ah, também através da amamentação? Eu pensei que era só intraútero. Pode. Pela amamentação também? É mais raro, mas ela pode acontecer via amamentação. Puxa vida. Porque vai estar na circulação, tá? Vamos colocar essa ilustração, então, até para a gente entender esse mecanismo aí da transmissão, para todo mundo tirar as dúvidas. Olha lá. A gente fez aí bem bonitinho. Então, a gente tem aqui o ciclo da toxoplasmose. Isso. Os gatos podem comer os ratos ou as aves com o protozoário Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose. Aí, os protozoários se desenvolvem no intestino do gato infectado, que durante um período da vida elimina esses cistos nas fezes, como você comentou. Sim. Ao beber a água ou comer os vegetais contaminados... Outros animais, então bois, galinhas, etc., também podem ficar contaminados. E esses cistos podem contaminar o meio ambiente. Claro, aí, doutor, eu te pergunto, antes da gente ir para a próxima ilustração, uma primeira vez que a gente tem o contato com a toxoplasmose, e pra gente, acredito que até em algumas pessoas seja até assintomático, acho que nem todo mundo vai desenvolver febre. A doença, né? Então tem casos que as pessoas apresentam febre e alguns sintomas, e outros que a pessoa não tem absolutamente nenhuma manifestação. O sistema imunológico, por isso que a gente tem um sistema imunológico bastante ativo, né? Tanto que a gente consegue fazer
em testes laboratoriais o que é o anticorpo doença e o que é o anticorpo contaminação. Era aí que eu queria chegar. A gente então dosa no sangue. A gente dosa no sangue dois anticorpos, um de contaminação recente e outro de anticorpo doença. Então ela desenvolveu a doença, o anticorpo se desenvolveu, combateu essa doença, mas ele fica lá como um exército. A hora que entrar o próximo eu pego. Entendi. Tá? Então esse é o anticorpo então doença. Você teve uma primeiro contato... Que é uma contato... IgM e uma IgG para quem... Mas o pessoal de casa entender. A pessoa vai lá e faz o exame de sangue. Aparece que ela teve contato com toxoplasmose. Ela está, então, imunizada? Não. Ela tem um anticorpo? Ela tem anticorpo para essa patologia, ou para esse protozoário, para esse infectante. Normalmente esses exames são feitos em testes neonatais. Isso, ou de gravidez, alguma coisa assim, a gente faz rubéola, toxoplasmose, sífilis, faz uma série de coisas e a gente identifica se a pessoa é portadora de anticorpos porque ela já foi contaminada antes ou se ela está contaminada recentemente. E aí então, vou deixar esse é o anticorpo doença. Né? Tá? Vou deixar uma perguntinha que é a seguinte, por isso grávidas temem tanto, né, durante a gestação, tem que ter muito cuidado, e a gente vai falar da higienização ideal desses alimentos, porque o feto pode nascer com deficiência visual? Não, as sequelas são as mais variadas possíveis, né? Hoje, se você for ver, dentro das UTIs neonatais, você tem sequelas neurológicas, você tem sequelas musculares, você tem má formação, você tem deficiências de visão, uma vez que ela tem um tropismo para o nervo óptico, né? Então você tem problemas de visão, principalmente, muito sério. né? Então tudo isso está presente no nosso dia a dia. Tá? E você sabe, mas doutor, na minha casa eu tenho tudo limpinho, higienizado, certinho, não sei o quê, mas os animais, nós humanizamos os nossos animais também. Como né? É que a gente sabe, faz um teste com o gato para saber se tem... Tem que fazer um teste imunológico, como a gente faz com a gente de também. Sangue, Vai igual. lá no laboratório veterinário e fala assim, eu quero fazer um teste de toxoplasmose para esse gato. Existem várias outras doenças que são transmitidas dos animais que podem ser feitas também. E o ambiente é muito... é extremamente importante o processo de higienização de carpetes, de cortinas e do ambiente onde está o animal. Por exemplo, o gato, eu vou falar do gato, não tenho nada contra gato, eu já tive gatos, inclusive, né? O gato é um ser que ele é muito independente. Eu costumo dizer que o gato tem o dono não tem o gato. Né? É verdade. O gato sai da janela, ele passeia no quintal, ele vai na casa do vizinho, ele volta, ele tem uma vida muito independente. Então você não tem acesso a por onde ele andou. E ele entra em casa e sai da hora que ele quiser, tanto que em algumas casas tem até a portinha do gato, né? Então esse processo de observar o animal, de higienizar o ambiente dele, aquela areinha onde ele faz as necessidades dele, tem que trocar e deixar num canto fora da casa. E fora da cozinha, principalmente. Principalmente, é muito comum você encontrar essas caixas de higiene dentro do banheiro, ou dentro da cozinha, ou na área de serviço. Então, isso. Tá próximo, e com crianças, às vezes, dentro de casa, sem né? dúvida. Então, precisa tomar muito cuidado. São coisas com que, claro, a gente sabe também que depende do espaço que tenha, enfim. Mas acho importante a gente pensar, então, também nessa questão do cuidado com o animal, né? A culpa não é dele, né? Ele é o hospedeiro. Mas fazendo exames aí com uma certa frequência para saber se ele tem ou não. Eu vou colocar uma perguntinha do público. Um minuto, doutor. Gláucia já me chamou aqui. Ah lá, estão chegando várias. Sempre quando você vem é um show de perguntas, a gente adora. Daiane, um beijo, obrigada. Quem já teve a toxoplasmose pode engravidar normalmente? Vamos falar sobre isso. Daiane, obrigada pela pergunta. Vamos lá, deixamos uma pergunta importante. Eu sabia que iam chegar aí mensagens nessa questão ligada à gestação, então da Daiane. Quem já teve, então, contato com a toxoplasmose pode engravidar normalmente? Teoricamente, sim. Mas é muito importante que o acompanhamento neonatal, antes dela engravidar, tá? Ela consulte o seu ginecologista, o seu obstetra,
o seu médico, o seu clínico, que vai fazer o acompanhamento imunológico e do desenvolvimento e sequelas que essa doença deixou, para que ela possa repor uma série de substâncias e condições fisiológicas para que ela tenha uma gravidez segura. Verdade. Tá? O duro é você engravidar e ficar assim, e agora? O que vai acontecer daqui a pouco? Você passa um pânico a gravidez Então você vai inteira, ficar durante 9 meses sobre tensão, sobre estresse. Esse estresse também é maléfico, também Sem é dúvida. um agente agressor, né? Então consulte sempre o seu médico, o seu ginecologista, e faça os exames que ele solicitar, seja muito clara com ele, tá? Para dizer, olha, eu tive uma infecção, eu tive um processo de toxoplasmose e eu quero acompanhar isso para como vai ficar. Isso não só para toxoplasmose, mas para tudo, para né? todo e qualquer evento. Vamos colocar mais perguntinha na tela e vamos falar da higiene. Como é que a gente higieniza os alimentos? Fábio, obrigada, um beijo. Eu amo comida japonesa. Com estes casos de toxoplasmose, o que fazer? Ó, Eu também amo, Fábio. não, eu também. O duro é- Amamos, Não, amamos. O problema todo não está na comida japonesa, tá? É nos alimentos crus, de modo geral. Então, o processo de higienização dentro de uma cozinha é extremamente importante. Como nós vamos higienizar os legumes, como nós vamos higienizar as folhas, que forma nós vamos fazer a higienização de um peixe cru, qual é a origem dele, de onde ele É veio, a procedência, né? qual foi o manuseio que eu tive naquela mesa de trabalho. Então, aquele peixe que eu vim com ele do supermercado, que eu vim com ele da peixaria, eu tenho que ter um ambiente próprio para ele, eu tenho que ter água corrente, eu tenho que ter um ambiente sanitário próprio. Os legumes e verduras, eu tenho que ter água para lavar, eu tenho que ter uma água clorada, uma água acidificada para poder fazer. Para poder fazer Ali a água corrente, ela não elimina. Não, não elimina, porque você imagina que aquele agrião, naquele cantinho lá, daquela florzinha do agrião, tem um oocisto lá. Tá? Esse oocisto pode ser muito resistente ao nosso pH estomacal e permanecer vivo e cair dentro do intestino. Ele pode driblar o nosso sistema imunológico, né? E pode se desenvolver, ele pode encontrar um ambiente, uma condição favorável. Então, esse é o processo do parasitismo, né? Tá. Ele driblar alguma situação adversa. Ele E consegue até com a imunidade baixa. ele consegue. Então, você imagina, se você está recém-gripado, resfriado, então a tua imunidade está baixa. Né? Se você tem um grau de estresse, de desânimo, alguma coisa assim, você também está deprimido, né? Tem que colocar as gotinhas, então, do hipoclorito, da água, deixar ela de molho. Se você for procurar no YouTube, tem alguns vídeos lá como lavar corretamente legumes, como higienizar vegetais, isso daí hoje é disponível, não é mais uma literatura técnica, é uma literatura popular. Esse hipoclorito, ele é... É a nossa cândida, é o nosso... Pois é, e ele é fornecido. Se você for ao centro de saúde e falar assim, eu quero hipoclorito, ele vai dizer assim, olha, em cada 2 litros d'água você vai gotejar 3 ou 4 gotas de... E deixa ali Você pode pôr até dentro do próprio filtro de água que você bebe. Ah, legal, umas gotinhas. Existe uma formulação própria para água potável. E o vinagre? Aí, diretora... Mesma coisa, porque o vinagre é uma solução ácida. Então também... Ele é ácido acético. Você pode deixar ela de molho, porque ele também é quelante, ele vai tirar alguns metais pesados, ele vai tirar agrotóxico, ele vai tirar uma série de outros contaminantes que contêm os legumes e as folhas, de modo geral. Muito bom. Perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Val, beijo. Carne crua pode causar toxoplasmose em animais? Os animais carnívoros, né? Os animais que comem carne. Tá? Então esse ciclo acontece. Também, então, né? você não viu lá o gatinho que comeu o ratinho, né?
Então, isso, se tiver contaminado. Se tiver contaminado, sim. Não, problema. Gente, procedência, importantíssimo. Eu me lembro, até a gente citou o negócio da comida japonesa e tal. Carne crua não pode mesmo. Carne crua durante a gravidez é 0, 0, 0. Agora, a questão do peixe cru que a gente estava comentando e da procedência, eu me lembro que eu estava assim, eu estava com 5 meses de gestação e eu estava num grau de vontade de comer a comida japonesa. E aí foi quando conheci o chefe Carlos Watanabe, que vem muito aqui ao Você Bonita. Ele disse: Carol, confie em mim. Eu cuido do meu restaurante, você pode comer lá. E eu comi minha gravidez inteira. E eu acho que isso é válido para as pessoas. Algumas mulheres estão ali naquela vontade e acabam passando aquilo para o bebê também, de uma ansiedade, de uma vontade de comer. Então, procure um lugar que você confie. Converse com o dono do estabelecimento, converse com o gerente do estabelecimento. Alguém se responsabiliza por essa questão do manuseio que você comentou e pelos cuidados de higiene. Vamos dizer assim, garantir 100% a gente nunca garante, mas aquela seriedade, aquela responsabilidade, ela sempre existe. Você precisa passar isso para o cliente, para o paciente. Mesma coisa aqui, você com teus convidados, você tem que passar essa informação para o teu público. Você precisa passar essa seriedade, senão é uma informação banal. Sem dúvida. Então, esse peixe, como é que ele tratou? E ele, como técnico em culinária, um técnico em peixes, quando ele abre o peixe, ele sabe o que encontrar. Nós já fizemos um programa aqui de salmonela, por exemplo. Sim, do frango. Do frango, né? Mesma coisa, se você não higienizar. O limão é um ácido que se usa dentro da culinária para higienização de uma série de alimentos, como assim é o vinagre também. Então, também pode ser uma... Tudo isso... E hoje está disponível na literatura popular. É isso mesmo. E popular séria, né? Isso que eu digo. Então, não vá atrás da primeira informação. Confronte elas. Perfeito, ela tem que existir mais de uma vez. Ela não pode estar isolada. Tá? Exatamente. Assim a gente deixa o público ainda mais inteligente. Vamos lá, mais perguntinha. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Vicky. Um beijo para você. Passarinhos também podem transmitir a doença? Bom, vamos responder então a perguntinha da Vicky, né? Ela pergunta aí dos passarinhos, se eles também transmitem a doença. Como é que é essa questão das aves? Então, o que é um passarinho? É um animal selvagem, né? E ele está presente na nossa horta, no nosso jardim, na nossa janela. Tá? Então, a gente sempre toma cuidado com isso. Sempre tomando cuidado com o quê? Com o alimento, aquilo que a gente vai consumir e com a higienização do ambiente, tá? Ele não é um portador frequente, mas ele pode existir. Ela comentou, a gente colocou só a pergunta, mas a diretora me contou que ela escreveu relatando que ela teve a contaminação por um papagaio. É bem comum isso. Tá? Então, gente, eu acho que... Os animais, de modo geral, eles são vetores de vários vírus e bactérias em algumas situações, e protozoários, como é o caso do toxoplasma. Olha, gente, o que está a nosso alcance fazer como prevenção, e todas as informações contem sempre com Você Bonita. É claro que tem coisas aí que a gente toma tanto cuidado e muitas vezes não é possível, enfim, ter sempre sucesso. Mas eu acho que o máximo de cuidados que podemos ter dentro dessas informações que foram passadas pelo doutor, a gente certamente... Eu costumo sempre dizer, lembre-se que as doenças, a maioria delas, 99% dos casos, entram pela boca. Pela boca. Vamos tomar cuidado. Doutor, obrigada mais uma vez. Prazer tê-lo aqui. Ele tem um site que é o intoleranciaalimentar.com.br, intoleranciaalimentar.com.br, nas redes sociais também, Intolerância Alimentar. Tem um telefone que é 0 operadora 21 97513 3473. Que é um WhatsApp, tá? É o WhatsApp, né? Para quem quiser entrar em contato com você. 97513 3473. Obrigada. Até a próxima.